Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, bom início, bom meio de semana, bom fim de semana para vocês. Hoje é 16 de dezembro de 2018. Estamos caminhando aí para mais um Natal. Estamos em semanas que antecedem aí, né, o Natal. Estamos caminhando para mais um ano, onde eu agradeço muito a Deus por estar aqui, com saúde, com a minha família, vivendo um dia de cada vez. A gente sabe que não é fácil, muitas lutas, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas o importante é que a gente não venha desistir aí dos nossos objetivos, tá certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais de iluminação aqui, pessoal, no meu estúdio aqui, deixa eu ver se vai melhorar aí. Acho que vai melhorar agora, deixa eu ver. Acho que melhorou agora, né? Bom, para quem acompanha o canal, para quem está chegando agora, esse é mais um vídeo onde eu vou falar para vocês aí sobre... Vou passar para vocês algumas dicas importantes para quem já atua ou para quem pretende atuar no segmento da construção civil. Estou falando para pessoas que trabalham por conta, como eu, autônomo, né? Ou seja, não tenho ali vínculo empregatício com ninguém, né? E isso é importante para o profissional, ele ficar sempre atento à forma que ele vai atuar. Porque, é como eu sempre falo, a partir do momento que você vai fazer um orçamento, você é solicitado a visitar uma pessoa para fazer um orçamento, solicitante, ou até mesmo um cliente seu, o atendimento já começa ali. A dica é, né, o profissional ele foi designado né, para fazer um orçamento. Então ali, todos os assuntos ele é o quê? Respectivamente profissional, né? E, enfim, ser objetivo no que faz. Eu sou assinante do jornal aqui na minha cidade e todo domingo, né, tem uma arquiteta que ela escreve uma coluna aqui. Eu já acompanho essa, né, ela faz muito tempo e eu leio algumas matérias delas, né, praticamente eu leio todas as matérias que ela coloca. Eu acho interessante muitas situações que ela aborda, né? E inclusive a de hoje me chamou a atenção. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Pra gente aí entender e eu trabalhar em cima disso, tá certo? Depois eu vou dar minha opinião sobre o que eu li aqui agora. E você deixa a sua também, que é importante. Bom, arquitetura e decoração. Aqui tem o nome dela, tá? Tem o telefone, o e-mail, enfim. Fatores que interferem no tempo de uma obra. Tá? Esse é o título aqui da matéria. Que são os fatores que interferem no tempo de execução de uma obra. Tá certo? O principal problema enfrentado em uma obra é a dificuldade de cumprir o cronograma, ou seja, o tempo, né? Aquele tempo estipulado. Fatores como o clima material, a mão de obra, alteram significativamente o término de uma obra, de uma construção. O tempo necessário para a execução da obra nem sempre pode ser calculado de forma precisa, obviamente que não, pois existem interferências que não podem ser totalmente controladas, com certeza. Para minimizar o efeito disso, é preciso conhecer esses fatores e estar preparado caso alguns deles ocorram, exatamente. Eu visito muitas obras, as pessoas me chamam para fazer orçamento, e lá muitas vezes eu chego e encontro essa obra inacabada, serviço mal feito, abandonado. Inclusive fui numa obra recentemente aí, que tinha mais de 15 sacos de cimento e já estava empedrando. Tá? Eu achei estranho, o cara me solicitou fazer um orçamento. Após eu ter feito o orçamento, eu percebi que aquela pessoa, né, não era uma pessoa de boa índole, o proprietário da obra. Então eu já imaginei por que aquela obra estava naquela situação, tá certo? Então cabe aí a gente saber separar as coisas. Às vezes nem sempre, né, é o profissional, às vezes ali o próprio o proprietário, às vezes o camarada ele não tem uma boa índole ali e acaba, né, agindo de má fé com os profissionais. Existem também, tá? Eu já passei por isso. Inclusive tem pessoas que me devem, tá? Pessoas que me devem e depois foram falar mal do meu serviço aí. Que não são pessoas de, como é que eu vou falar para vocês, de boa índole, né? Abaixo estão citados os principais fatores que interferem no tempo da obra. Vamos lê-los? Falta de projeto, exatamente. Muita gente pensa que a obra começa com o pedreiro, um engano. Quando o pedreiro chega para começar a trabalhar, muita coisa tem que ter sido feita. Vamos lá. Projeto arquitetônico, projeto de instalações elétricas,
e hidráulicas, de estruturas, aprovações nos órgãos públicos. Muitas pessoas querem economizar e pulam essa etapa na obra. Aí acontece o pior. A obra fica uma bagunça, os pedreiros ficam com dúvidas, o proprietário manda fazer de novo. Com isso, o tempo da obra aumenta e muito. Fique atento. Exatamente. Só que muitas vezes existem casos e casos. Em muitas situações, contratar um arquiteto, um engenheiro, muitas vezes é caro. A gente sabe que é caro. Mas se você quer iniciar uma obra, uma construção, uma reforma, dentro do que acabou de falar agora, documentação ok, você tem que se preparar para isso. Aqui fala muitas vezes que os pedreiros têm dúvidas. Em muitos casos, em relação à obra, os próprios profissionais, eu falo que já passei por isso, eles ficam perdidos também. Assim como um pedreiro, né, existem alguns arquitetos que eles ficam perdidos. E muitas vezes já aconteceu em obra minha, que é acompanhada por arquiteto de projeto, que eles cometeram falha. Inclusive eu tenho nesse canal um vídeo falando. E nesse caso ele tentou se esquivar e jogar a culpa em cima de mim. Tanto é que eu acabei arrumando um rolo com ele, porque eu falei, não, você mandou fazer desse jeito, você não criou um projeto, você simplesmente riscou no chão, né? E agora ocorreu esse erro, agora você tem que assumir. Já aconteceu. Já aconteceu de arquitetos, engenheiros cometerem erros onde eles querem empurrar para cima do profissional que ali tem muita experiência na construção, tá? E acabam aí fazendo essa sacanagem. Existem casos, eu já passei por isso. Só que infelizmente aí, né, para eles ficaram feio. Ficaram feio porque aí acaba faltando credibilidade como profissional em relação ao talento, né, o profissional dele também, tá? A falta de dinheiro, um dos grandes causadores das obras paradas é o fato do proprietário ter ficado sem dinheiro. O que acontece na hora, na maioria esmagadora dos casos, é que o valor da obra foi mal avaliado. E por quê? Ao invés de contratar profissionais adequados para fazer um orçamento, alguns proprietários preferem perguntar para os amigos ou para o pedreiro quanto está o metro quadrado da construção, né? Para saber o valor certo, só mesmo fazendo um orçamento para aquela obra, exclusivamente para ela, né? Na prática, muitas vezes não funciona isso. Eu já passei orçamento para diversos arquitetos, engenheiros, que eles querem empurrar o seu preço lá embaixo. Por exemplo, hoje nós temos aí, eu cobro hoje um metro quadrado de uma construção pronta, hoje uma construção básica, né? Não é sobrado, né? Fundação, alvenaria, né? Laje, cobertura, hidráulica, elétrica, esgoto, rede de água fluvial, esquadrias, pintura, exceto o calho e gesso, que esse trabalho eu não faço, tá? Eu cobro hoje uma obra como essa hoje aí, um valor de R$650 um metro acabado, somente mão de obra, tá? Já aconteceu de eu passar orçamento para arquitetos e engenheiros, aonde, né, eles desmereceram o trabalho, jogaram o valor lá embaixo, e eu não peguei o serviço. Agora, se eu pegar um valor no serviço, né, o profissional, vamos falar agora do pedreiro, ele pega um valor muito abaixo do que está em mercado, se ele não tiver experiência, mesmo ele tendo experiência, ele vai se dar mal. Porque ele não vai conseguir concluir essa obra no tempo, ele vai ter problemas, e aonde muitas vezes ele vai se queimar e não vai conseguir entregar a obra. Nesse caso, muitas vezes, ocorre por quê? Porque o camarada ele não quer deixar de pegar o serviço e acaba ali querendo agradar e pega um valor muito abaixo, você não vai conseguir terminar. Falamos aqui de cronograma de obra. Uma obra, dependendo da situação, você leva até 4 meses para entregar ela. Certo? Se você pegou por valor X, você esqueceu de botar na ponta da caneta, né? Custo com funcionário, vamos falar aqui agora, aqui vai ter também, aqui nessa matéria dela. Custo com funcionário, né? Nós temos que alugar equipamento, muitas vezes andaime, às vezes um guincho. Nós temos que pôr tudo isso na ponta da caneta. E se você não souber repassar esse valor, você vai se dar mal. Então é importante você estar atualizado, você entender como é que você vai. Muitas vezes a pessoa pega um serviço pequeno e ela vai embora. Uma obra como essa, muitas vezes, as pessoas vai se dar mal. O que eu recebo de mensagem via WhatsApp, as pessoas tendo dúvida, inclusive arquitetos mesmo, eles estão no começo da carreira aí, né? E eles muitas vezes têm dificuldade até de passar um orçamento. É complicado. É complicado porque esse camarada, ele está no mercado faz pouco tempo, ele não vai ter essa experiência. E muitas vezes o proprietário, ele recorre sim às pessoas a perguntarem. É o que acontece comigo. Paulo, quanto é que você cobra para sentar o piso? Eu tenho o meu valor.
Hoje meu porcelanato para sentar o metro quadrado, o assentamento, eu cobro entre 45 e 50 reais. O meu trabalho. E já tem no mercado pessoas que fazem menos, 20 reais, 25 reais. Tá? O camarada vai lá na loja com o porcelanato, pagou lá 120 pau o metro, né? E fica atrás de pechincha para sentar por 25 reais. Esse cara que faz 25 reais, ele não sabe trabalhar, não sabe. Ele não sabe trabalhar. É o que vai acontecer. Você vai pagar duas vezes, porque você vai fazer um serviço errado, você vai tomar prejuízo porque pagou barato, né? Não terminou o serviço e você vai ter que refazer de novo. Muitas vezes é falta de, né, da pessoa ter ali um raciocínio, né? De entender que o camarada, quando ele não sabe trabalhar, ele pega por qualquer valor. Falta de planejamento. Começar uma obra sem um planejamento adequado, um cronograma com todas as etapas construtivas listadas de acordo com o tempo de serviço, é garantia de atraso. Exatamente. Se você perguntar, por exemplo, assim para o pedreiro, ó, quanto tempo você vai gastar? O cara olha para cima e chuta. Ele não tem ali uma habilidade muitas vezes, tá? Não estou generalizando. Mas muitos deles, eles não têm um tempo estimativo. Ele chuta. Ele fala que vai gastar tanto, às vezes ele gasta muito mais, ou às vezes ele vai gastar muito menos, joga um valor, um tempo maior. Então você tem que ter o tempo. Muitos fatores podem acontecer, como sol, chuva, outras situações mais. Pode acontecer, né? Ou de você ficar doente, a gente também tem que estar preparado para isso, né? Clima. Muitos dias de chuvas, como eu acabei de falar agora, podem comprometer significativamente o prazo final de entrega. Para diminuir esse risco, é preciso conhecer o clima. Bom, é complicado, né? Conhecer o clima, né? Hoje, por exemplo, tá sol, daqui a pouco a chuva vem, aí babau, né? Já aconteceu comigo, fazer um contrapico, não foi tarde, a chuva veio e lavar tudo, né? Quer dizer, ou seja, você garantir que não vai chover, né? Clima, o local quando o período com maior incidência de chuvas, tá certo? Tanto é que quando vai chover, que eu falo, ó, hoje não vai estar bom. Hoje, por exemplo, choveu agora de tarde. Se eu fosse trabalhar, eu falo, não, de manhã a gente nem faz ideia. De repente eu vou lá, faço o trabalho e estraga. Aí o que acontece? Eu tenho que voltar amanhã e fazer de novo. Então se vai chover, está desconfiado, nem faça aquilo, vou para outro lugar. Se é um serviço dentro de casa, vou dentro de casa, se for fora de fora, a parte externa não faço, né? Maior incidência de chuvas, dando a possibilidade de calcular a quantidade de dias ou meses, tá vendo? Que poderão ser perdidos. Material de construção, o atraso de entrega de produtos não disponíveis gera um transtorno e atraso na obra. Para resolver esse tipo de problema, peça o material com antecedência e exija entrega na data marcada. Exatamente, já aconteceu de faltar o material, né, o pessoal não entregar e eu ficar ali, né, esperando. E aí, como aconteceu? Eu ia pegar outro serviço, já como falava, já que não chegou, eu vou para outra obra. Né, e o material chegar 2 dias depois, eu estava no meio da outra obra. Eu falei, eu não vou parar, vou acabar aqui agora, depois eu volto. Eu não tinha começado ainda, né, e eu também não estava à disposição, eu fechei o serviço. Só que o pessoal não mandou material, eu falei, não posso ficar esperando em casa, né? Eu tenho um filho para dar comida, eu tenho uma família para tratar, então não me espera. Eu já arrumei bolo com o cliente, você está entendendo? O material chegou faltando, chegou o material errado, tá entendendo? Foi para a loja disse que estava certo, pegou o rolo todo, enquanto isso, então quando vocês resolverem aí, a gente entra em contato. Fui para outro serviço. Tá? Já aconteceu de eu voltar, e outra vez eu dispensar o serviço, eu não quero, não pego mais. Porque se já começou errado, a probabilidade, na minha opinião, como profissional, vai dar errado. Tudo que começa errado, você tem uma grande probabilidade de dar errado, tá certo? Mão de obra. Falta de qualidade nos serviços prestados. Falta de qualificação dos funcionários. O valor combinado para a execução da obra é muito baixo. E isso faz com que o profissional deixe a obra. São problemas que afetam o tempo de uma obra. Exatamente. Mas aonde você vai encontrar qualificação profissional nesse país? Não temos. Não temos. Hoje nós temos aqui no YouTube hoje aí, pessoas oferecendo curso. Mas isso não é garantia de qualificação de forma alguma. Eu tenho quase 30 anos de profissão. Todos os dias eu estou aprendendo, eu busco, vou atrás, né, eu trabalho. Mas eu nunca entrei numa escola que de fato me ensinasse alguma coisa. Tudo que eu faço, que eu sei hoje, é porque eu sou um cara que eu vou atrás, eu me formo, eu me interesso, né? Por exemplo, quando o porcelanato saiu, quando saiu o porcelanato, só se via muito barulho, né? Quantas pessoas pegaram o porcelanato para sentar, fizeram o trabalho errado, porque não tinha informação. A informação que nós temos é na caixa. Muitos deles não têm o hábito de parar e ler as informações. O camarada chega, mete a mão, rasga a caixa,
joga para lá e já vai. Não é assim que funciona. Um profissional comprometido, ele tem que ter ali assim, intimidade, ele tem que ler e saber o que o fabricante está oferecendo ali. Eu acabei de impermeabilizar 2 caixas d'água. Amanhã eu vou passar lá, que vai dar aí. Foi sexta-feira que eu liberei água, sexta, sábado, domingo, segunda. Para quase 72 horas que essas caixas estão cheias d'água ali. Eu vou lá conferir o resultado do produto. Mas eu segui passo a passo o que o fabricante explicou. Eu não coloquei água no meio do produto, eu não apliquei o produto de forma errada, porque eu segui o que o fabricante falou. Agora, se alguma coisa der errado, o problema é com o produto, não meu. Então, o que falta, na verdade, é interesse, tá? O camarada está mais preocupado hoje em ganhar dinheiro do que fazer o trabalho certo. Só que você não pensa assim. Porque se você não fizer certo, você não vai pegar outro trabalho. Não se preocupa só com aquele serviço. Pense em fazer aquele serviço ali, mas fazer certo. Eu acabei de falar agora, serviço com preço muito baixo, você vai se dar mal. Certo? Ela acabou de colocar essa arquiteta aqui agora. Só que muitos deles, a gente passa o orçamento, eles querem jogar lá embaixo. Já aconteceu. Eu raramente pego o trabalho de arquiteto e engenheiro. Dificilmente eu pego. Por quê? Eles, a maioria, não querem, né, de fato, encontrar um cara que sabe trabalhar e pagar o valor justo. A maioria deles pega esses pedreirinhos velhos aí e fica pagando mixaria. E eles ficam em cima igual carniça. Já eu conheço gente assim, tá? Não vamos tapar o sol com a peneira não, tá? Acontece, eu sei que acontece, tá? Inclusive eu conheci um aqui na minha cidade, que é um cara bastante conhecido, renomado aqui, mas infelizmente cometeu cagada na obra lá. Que é onde eu tenho no vídeo no canal falando, cometeram merda. Certo? E tentou jogar pra cima de mim, só que ele se deu mal. Tá certo? Vamos aqui. Para não cair nessa roubada, faça um contrato especificando os serviços. É o que eu falo para vocês. Tudo por escrito. Eu faço isso, tá? Meus orçamentos é tudo por escrito. Tudo por escrito. Para não cair nessa roubada, faça um contrato especificando o serviço executado, o tempo de serviço e as condições de pagamento. Peça informações e visite obras terminadas. Há uma certa, né? Como é que se diz, né? Aqui no começo, se falou, né, que a pessoa, né? Olha lá, aqui, deixa eu tentar encontrar aqui. Aqui. E por quê? Ao invés de contratar um profissional adequado para fazer um orçamento, alguns proprietários preferem perguntar para os amigos ou para o pedreiro quanto está o metro quadrado de uma construção, né? Para saber o valor certo, só mesmo fazendo um orçamento para aquela obra, exclusivamente para ela. Aqui já diz o seguinte, né? Para não cair nessa roubada, faça um contrato especificando os serviços executados, o tempo de serviço e as condições de pagamento. Peça informações e visite obras terminadas. Exatamente. Como é que eu vou saber que esse cara trabalha bem? Visitando o que ele fez. Mas mesmo assim, eu não tenho garantias que é só a índole como profissional vai me dar garantias de que ele vai trabalhar no serviço. Uma coisa é ele, muitas vezes, ele ser um bom cara, ele fez um bom trabalho. Certo? Outra coisa que acontece muito, pessoal, acontece muito. Muitos pedreiros trabalham bem. O camarada trabalha bem, o cara tem um talento. Mas não sei o que acontece, que ele não volta mais na obra. Toda obra que eu pego, pessoal, eu volto lá. A não ser que eu brigar com o cliente. Porque tem cliente que é sem vergonha. Mas em relação à questão de pagamento, essas coisas e outras. Acabei de falar agora. Pessoas que ficaram me devendo foram falar mal de mim. Tentaram me processar, se deram mal. Porque são pessoas que não prestam. Agora o camarada, muitas vezes, ele termina um serviço, ele não volta mais para fazer outro serviço. Não sei o que acontece. Alguma coisa cometeu errado. Certo? Então, assim, é uma situação complicada. É complicada mesmo, entendeu? E não há garantias que você vê o trabalho bem feito se ele vai fazer na tua casa. Tem vários fatores, pessoal. Problema emocional. De repente o cara ali, não sei lá, está enfrentando algum problema pessoal ali, coisa do tipo, entendeu? Então, assim, são vários fatores. Então é complicado. Então o correto é você conhecer o profissional. Certo? Você conhecer ele de verdade. Então isso é importante. Conhecer a pessoa e conhecer o seu lado profissional. É importante isso. Os dois lados. É importante. Tudo se envolve emocionalmente. Né? Acompanhante de perto, vamos aqui, terminadas. Acompanhante de perto dos serviços. Caso perceba algum problema, e resolva na hora. Com um bom planejamento, consegue-se minimizar e até eliminar esses fatores. Boa obra. Bom, pessoal, então aqui são alguns pontos que foi citado nesse jornal por um arquiteto da minha cidade.
aonde ela menciona. Inclusive ela nunca solicitou um orçamento meu, né? Inclusive eu acho que não sei se eu tenho ainda, né? Eu tinha ela no meu Facebook, e inclusive eu mandei solicitação para ela umas 3 vezes, ela não aceitou, peguei e mandei ela uma mensagem, falei, que não aceita por quê? Você não é do ramo também? Né? Você não quer, né, não quer compartilhar o seu conhecimento com o meu? Muitos deles se isolam, tá? E eu vejo por aí, pessoal, placas de arquitetos, engenheiros, conhecidos ou não, nas obras, tá? Porque o camarada é o seguinte, ele estudou, se formou, ele precisa pegar conhecimento, assim como eu, como você. Eu tenho que fazer uma boa obra. Por exemplo, fizemos um galpão aqui em 2000, e foi 2001, né? Hoje está uma loja enorme, lá um sobradão danado. Só que do lado não foi o mesmo engenheiro que terminou. Inclusive eu fui lá comprar uma ferramenta lá, e eu conversei, né, com o dono. Eu falei, ó, construí isso aqui. Ele falou, é mesmo? Ele falou o nome do engenheiro, né? Eu falei, exatamente. Só que o outro que pegou o altar do lado, a expansão do local, né, do comércio, já foi outro, não foi mais ele. Porque eu lembro na época, né, colocou-se mestre de obra para trabalhar, né, gatos, que chamam de gatos, né, e foi muito problema. A obra foi entregue com atraso, muitos problemas. Houve falhas na obra, certo? Houve muita coisa errada. Então talvez por essa razão ele não voltou para fazer a outra parte. É o que acontece muitas vezes com o profissional. Você pega uma obra, você começa bem. Outra coisa, pessoal, é tudo preto no branco, tá? Tem esse hábito. Papel, caneta. Treina. Paulo, como é que você trabalha? Sou solicitado. Eu vou lá, levo minha trena, meço, mato. Ah, eu quero derrubar essa parede, quero fazer tal coisa, anoto. Chego na minha casa, eu sento, somo tudo. Faço um orçamento bonitinho, por escrito, não tenho preguiça e mando pro cara. Outro dia eu enviei o orçamento agora com os 3 clientes, os três solicitantes. Um deles estava ansioso para pegar o orçamento. Ah, mas manda pelo zap. Não dá para mandar pelo zap. Tá? Somente pelo e-mail. Se você tiver no seu smartphone o Office aberto, eu consigo mandar por e-mail você abrir. Né? E ela acabou abrindo. A resposta dela foi a seguinte, foi simples. O seu preço está muito por fora. Muito caro. E o que eu tinha de serviço para fazer lá era muita coisa, pessoal. Uma reforma que eu gastar ali uns 3 meses ali. Reforma grande. Ou seja, né? Ela não me deu oportunidade, está tudo no papel, preto no branco. E simplesmente ela falou, não, está muito caro. Ela viu o valor, mas não viu o que vai ser feito. Aí você vai lá e fala, não, então vamos negociar, né? Se o valor ficou ali 13 mil, eu só posso pagar 5. É o que acontece por aí. O camarada acha que não pode ver dinheiro, né? Aí pega essa obra por 5 mil para trabalhar 3 meses, aí coloca ali 2, 3 ajudantes, para pagar ali 60 reais cada um por dia, se é que paga isso. E pega essa obra e vai metendo pau. Aí o que acontece? Ele vê que vai tomar na cabeça, começa a pegar outras obras, começa a atrasar aquela obra, e aí vira aquela bagunça toda. Aonde entra, que essa arquiteta falou agora. A bagunça. Então por essa razão, dê um preço justo. Se a pessoa achou caro, ela pega outro profissional. Outra coisa, eu sou recomendado. Os meus trabalhos é recomendado. Eu não fico atrás na porta pedindo trabalho para ninguém. O meu trabalho eu deixo bem feito, a pessoa vai passar o nome. Só que você vai na casa da pessoa onde já foi feita obra, você vê a porcaria. Por quê? A pessoa está atrás de preço. Ela não está atrás de qualidade. Ela não está preocupada em deixar um bom trabalho na casa dela. Porque hoje todo mundo bateu uma massa na parede, colocou um piso com a gente é pedreiro. Né? E você que está aqui no ramo, na estrada há quase 30 anos, você tem experiência, conhecimento, você respeita, né, aquilo que você conhece, você não tem que botar preço. Eu tenho um vídeo no canal aí falando sobre o metro quadrado de reboco, em altura. O que passa desses Zé Mané falando que faria por 15 reais o metro, você não vai fazer. Você não vai fazer por 15 reais o metro. Porque você não é profissional. Você, infelizmente, você vai comer o dinheiro do cara, vai dar o pé, picar o pé na mula, né? Como dizem por aí, né? Perna pra que te quer e vai largar a porcaria lá. Só que esse que vai te contratar é mais burro do que você. Porque ele sabe que o trabalho é um trabalho complicado de fazer, é um trabalho que exige conhecimento, responsabilidade por parte de quem vai fazer, né? E muitas vezes o culpado não é nem você, mas aquele que te dá credibilidade para você fazer isso daí. Tá bom? Pessoal, então é o seguinte, essa é algumas dicas para você, tá? Para você que muitas vezes tem pressa de aprender alguma coisa. Aqui nesse canal você vai aprender tudo da forma correta. Aprenda, assista o vídeo. Dizem que se conselho fosse bom a gente, sei lá, vendia, né? Eu estou passando aqui nesse canal, é o que eu faço no dia a dia. Amanhã, dia 17 de dezembro de 2018, vou começar mais uma obra, tá? Que é o irmão da igreja lá.
pedi o orçamento, preto no branco, tá ali o valor. Fiz os orçamentos no material de construção lá, no madeireira. Ele achou um preço bom, fechamos o serviço. Era para ter começado semana passada, mas não deu certo por as caixas d'água. Mas amanhã, já vou logo de manhã levar as ferramentas, fazer umas correrias por aí. E aí na terça-feira eu vou começar, vou levar um cara comigo. E meter o pau lá. Vai sair alguns videozinhos também lá, vai ter umas fotos no perfil do Facebook, aí é assim que funciona. E acabando lá, em janeiro eu vou para Bahia. Fazer um trampo lá com um camarada lá, onde foi entregue sua obra na mão de engenheiro, né? E uma porrada de gente lá fizeram cagada. Quando eu for para lá, eu vou levar até meu notebook. Eu vou encher de vídeo, tá? Já pedi autorização para ele, tá certo? Para eu publicar nesse canal o que um profissional faz. Eu tenho que sair aqui do meu estado, onde eu moro, de São Paulo, para ir atender essa pessoa lá na Bahia, né? E vou ter que ir de avião, né? O meu problema é que eu tenho medo de avião, né? Eu tenho medo de avião. Nunca voei, mas só de ver a desgraça que acontece aí, eu tenho medo. Mas eu vou ir, tá? Eu vou ir porque ele falou, não, eu quero que você venha. Eu vou lhe pagar tudo, hospedagem, passagem, alimentação, né? E lá eu não cobrei barato não. Lá eu cobrei R$50 um metro para poder fazer a estação da manta térmica. Eu vou ganhar R$8.500 em uma semana de serviço. Tá? Por quê? Profissional tem valor, tem respeito. Agora, se você acha que você não tem valor, se você não merece aquilo que você está fazendo, aí o problema é teu, tá? Se você acha, mas um país é um país, meu irmão, o país é o país, tá? Agora, político, ladrão, que mete a mão no dinheiro do povo, né? E o povo sempre sentando na mandioca, tá? Por que eles têm valor e você não tem? Acorda, rapaz. Seu trabalho merece respeito. Se você não se dá valor, infelizmente você vai passar a sua vida andando de a pé com chinelo no pé. Porque você não vai ter moral nem respeito. Então, se você não valorizar o que você faz, ninguém tá aí, tá? E um recado para os arquitetos aí do nosso Brasil, tá bom? Valorize mais os pedreiros profissionais, tá? Respeite aquele cara que conhece o trabalho, aquele cara que faz uma obra com amor. Não fica pegando esses pilantra por aí não, porque tem um monte que faz porcaria e vocês acabam generalizando, achando que pedreiro é tudo igual. Tá? Existem profissionais e existem aqueles, tá, que são oportunistas, que quer ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali, se queimam na praça e aí não conseguem nada. Tá? Eu trabalho sozinho por conta disso, porque até hoje não achei nada, não achei ninguém que é competente o quanto eu sou para fazer o trabalho. Porque o dia que eu encontrar, nós vamos fazer uma parceria, trabalhar junto e ganhar dinheiro. Fora isso daí, ó, eu trabalho sozinho, tá? Eu amarro uma corda lá, e daqui eu vim de baixo puxo. Mas pelo menos quando eu saí de lá de tarde, eu fiz o meu trabalho e não ficou aí na roda de ninguém, né? Dos escarnecedores. Esses caras que não caem com nada, entendeu? Então essa é a dica. Valorize um profissional. Pague a ele aquilo que vale, tá? Não fica aí pagando micharia para esses caras, não. Tá? Para fazer um trabalho que você pode se queimar também. Principalmente você que é novo no ramo, que você se formou agora. Tome cuidado, viu? Não cai muito na lábia, não. Nesse canal aqui você vai aprender o que o profissional de verdade ele faz. O profissional de verdade, ele tem compromisso, respeita, né, as pessoas que lhe dão credibilidade. E todos os meus clientes, aquelas pessoas que já trabalham, que eu já prestei serviço, de cada 10 pessoas, 9 pessoas são satisfeitas. Esse um aí é que infelizmente quis ser esperto. Só que eu boto o meu limite, tá? Eu falo, tá certo ou tá errado. Porque se você foi contratado, você colocou o preto no branco ali, por que você vai ter que fazer a mais? Foi combinado. Já aconteceu. Mas esse aqui você não fez, mas tá no papel? Não, mas eu combinei. Não está combinado. Porque você viu. Porque eles não lêem o orçamento, eles só vê o valor. E manda fazer. Quando você termina o serviço, com história. Então eu vou falar, então você deu uma desperta. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Tá? O vídeo foi um pouco longo, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você assistiu esse vídeo aqui, você vai adquirir o conhecimento e respeito naquilo que você faz. Tá? Eu tenho certeza que nesse canal, meu compromisso com vocês é levar sempre a verdade. E a verdade, ela liberta. Tá certo? Outra coisa, não prometa que você não possa cumprir, viu? Porque quem promete demais, já sabe. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de domingo. Amanhã já é segunda-feira. E que Deus venha abençoar todos nós aí, tá? Conforme aquilo que nós merecemos, tá certo? Muito obrigado. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Assista o primeiro vídeo, tá? Para você deixar seu comentário. Beleza? Um abraço. Fui. Tchau, tchau.